Nesta época do ano, perto do fim do ano letivo, é o momento da renovação da matrícula escolar. É o período também de pais buscarem junto às escolas a aplicação da lei que regulamenta o reajuste das mensalidades para que não fiquem no prejuízo. Neste ano, o aumento no valor das mensalidades das escolas particulares no Brasil pode ultrapassar os 15% em alguns estados, o que representa muito mais do que a previsão do índice de inflação. No Distrito Federal, por exemplo, o reajuste pode chegar a 17%, quase o triplo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 6,51%. Em São Paulo, o aumento nas mensalidades pode chegar a 12%, enquanto a inflação prevista pelo governo federal é de 4,5%. Já no Rio de Janeiro, os pais devem pagar 8% a mais pela escola dos filhos, enquanto a previsão de inflação do ano é de 6,31%. O valor das anuidades escolares é regulado pela Lei 9.870 de 1999. Ela determina que o reajuste deve ser feito com base no planejamento orçamentário e também pedagógico para o próximo ano. Investimentos em bibliotecas e laboratórios de informática, por exemplo, podem fazer o valor da anuidade subir, mas muitas vezes são constatados abusos das escolas no valor das mensalidades. Nós visualizamos o abuso pela falta de transparência que existe, né? A lei é bem clara, essa lei empodera os pais e também dá poder às escolas, limitando a ação da escola para, inclusive, negociar de forma coletiva sobre a questão dos aumentos que vão ser empregados. E é nesta época do ano que os pais recebem o comunicado do aumento nos preços. E a obrigação da escola, também prevista na Lei 9.870, apresentar a planilha de custos. Assim, os responsáveis podem avaliar se as melhorias que estão sendo propostas justificam o reajuste. Os cálculos das anuidades escolares, dos valores da prestação de serviços educacionais e os valores de reajuste são feitos tendo em vista o planejamento pedagógico para o ano de 2015 e o planejamento orçamentário. Cada escola tem a autonomia, de acordo com o seu planejamento para 2015, de fixar o seu índice de reajuste. A cada ano cresce o número de alunos saindo das escolas particulares e indo para as escolas públicas. Segundo o diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o aumento nas mensalidades é o principal fator que leva a essa migração. Os pais, eles têm que cortar de alguma forma, né, o orçamento e veem tirando os alunos das escolas particulares para a escola pública. Hoje, as escolas públicas, muitas delas já estão com salas de aulas lotadas, né? O impacto futuramente disso aí pode ser mais alunos, com menos espaço em sala de aula e mais desgaste para o professor. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio Flávio Noronha, que é advogado de Direito do Consumidor. Doutor Flávio, boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu queria que você explicasse o que a legislação diz a esse respeito sobre o reajuste da mensalidade escolar. O reajuste ele é legal, pode ocorrer, mas ele deve obedecer a alguns critérios. O da inflação é justificável. Ele ser aumentado de acordo com a inflação, justifica-se. Agora, aumento superior ao da inflação deve ser muito bem explicado. Devem vir justificativas para a sua ocorrência, deve vir uma planilha que demonstre que os custos da escola, o seu custeio, investimentos realizados, aumento de salários de professores, ocorreram e que, por isso, aquele aumento ultrapassou o limite da inflação. O consumidor, o pai do aluno ou o próprio aluno já no ensino superior deve ser claramente informado sobre o que está acontecendo para que ele, então, possa fazer o contrato e saber que está pagando pelo que está recebendo, e não além disso.
Agora, como vimos na reportagem, aqui em Brasília, por exemplo, tem escolas que aumentam 17% quando o índice de inflação é de 6%, um aumento muito maior, né? Se a escola justificar alegando que construiu um novo ginásio ou que fez uma reformulação ali nos seus professores, isso é justificativa que possa justificar aí o aumento? É um início de justificativa. Se a inflação foi 6, 7 e o aumento é 17, eu creio que o sinal de alerta foi ligado e as pessoas têm que prestar atenção. Porque uma obra pode justificar um acréscimo, mas pode ser que ela não seja suficiente para justificar um tão grande acréscimo como esse que você deu de exemplo. Então, uma escola que constrói uma piscina, uma quadra de esportes ou um ginásio, ela tem o direito, por ter melhorado a qualidade de ensino e as condições para seus estudantes, ela tem esse direito de pedir uma mensalidade especial um pouco superior. Mas ela pode convocar o pai, se o pai está de acordo, olha, vou construir um ginásio que vai custar tanto e vamos aumentar a mensalidade por isso. Tem que ser mediante uma consulta prévia? Não. Por serem instituições privadas, cada escola promove as obras que quiser, segundo seus próprios e exclusivos critérios, sem que ninguém tenha que concordar. O pai de aluno chega, encontra a estrutura pronta e adere àquela estrutura se quiser. Se não estiver boa para ele ou estiver muito cara, na prática ele terá que procurar uma que se adeque às suas condições. Mas a escola constrói quando quiser, sem ter que ouvir a ninguém, no caso, os pais de aluno. Agora, como é que o pai ele pode fiscalizar se o gasto está de acordo com aquela mensalidade, muitas vezes abusiva, né? Primeiramente, a escola é obrigada a 45 dias antes da matrícula a fixar em locais visíveis a planilha de custos, a justificativa pelo aumento da mensalidade, o termo de contrato a ser assinado com o pai de aluno, de forma com que ele possa avaliar com antecedência por que está pagando aquele valor. É a primeira situação que permite a fiscalização. De outra forma, pode então o pai procurar a direção e discutir. Ele não ficando satisfeito, porque não somos todos que temos entendimento para avaliar uma planilha de custos, ou entender uma justificativa, ou até termos contratuais. Ele pode pedir uma reunião com a direção, buscando maiores esclarecimentos. E grupo de pais é sempre mais importante, né? Que eles se reúnam a fim de resolver aquela questão? Um pai sozinho não tem força, normalmente. Agora, 20 pais, 30 pais, isso incomoda a escola e mostra que a escola pode estar no caminho errado e mostra também que a escola pode perder, não mas 30 alunos, 20 alunos. Isso é fundamental. Agora, doutor Flávio, aliados também do consumidor, dos pais nessa relação, são órgãos administrativos como o PROCON, a Secretaria Nacional de Direito Econômico, é isso? Isso, associação de pais, associação de alunos, né? Eles têm força porque já nascem com a união de muitos. E os órgãos públicos, como o PROCON, eles têm força porque podem multar, penalizar uma escola que não está agindo segundo a lei. A Secretaria Nacional de Direito Econômico, por exemplo, pode requisitar, bem como a PRODECON, que é a Promotoria de Defesa do Consumidor, podem requisitar todos os documentos da escola que comprovem a incidência daquele índice de reajuste. Desta forma, pode haver uma comparação para ver se estão agindo conforme a lei ou se estão se locupletando aí com o dinheiro dos alunos e pais sem merecer. Ok, doutor Flávio Noronha, que é especialista em direito do consumidor, obrigado pela participação conosco, até a próxima. Eu agradeço, boa tarde. Boa tarde. E você vai ver